Dando sequência, agora nós temos a força de tração, que eu represento pelo vetor T. Esta força vai aparecer sempre que uma corda, um fio ou uma corrente estiver tracionando um corpo de massa mzinho. Observe nestes exemplos que em cada um deles eu tenho, por exemplo, uma corda esticada tracionando um corpo, puxando um corpo em certa direção e sentido. Em nossos estudos, a massa da corda será sempre desprezível e ela será considerada inextensível, para que a força aplicada por um agente externo na corda seja totalmente transmitida para o bloco. E no bloco vai surgir, por intermédio da corda, a força de tração T. Esta força sempre vai atuar na mesma direção da corda esticada. Então, observe nesta situação, a tração está na horizontal e para a direita. Se eu puxar o bloco, utilizando a corda, nessa direção e sentido, observe que a tração agora está orientada desta forma. E o mesmo acontece para as demais situações. Perceba que aqui eu estou puxando o bloco por intermédio da corda na vertical e para cima. Então a tração é desenhada na vertical e para cima. Aqui também, a diferença é que o bloco perde o contato com a superfície S em questão. Observe agora quando a superfície é inclinada. Se eu estiver puxando o bloco na direção do plano para cima, a tração estará nessa direção e sentido, alinhada com a superfície S em questão, se a corda estiver alinhada com a superfície S em questão. Aqui nós temos um mesmo corpo pendurado, por exemplo, em equilíbrio, em repouso absoluto, devido à ação de duas cordas. Em cada corda eu vou desenhar a força de tração correspondente, aqui T1 e aqui T2. Vamos agora unir os conhecimentos adquiridos nos vídeos anteriores. Você já viu algumas forças, peso, normal e atrito. Vamos colocá-las aqui também. Retomando as figuras, vamos admitir inicialmente que todas as superfícies são perfeitamente lisas, polidas. A força de atrito vale 0 agora. Não há aspereza ou rugosidade na superfície. Perceba que aqui nós temos a força peso na vertical e para baixo em todas as situações. Nós já vimos isso. A força peso sempre na vertical e para baixo. Observe aqui as figuras em questão. Muito bem. Lembre-se que toda massa M sob a ação do campo gravitacional da Terra é atraída verticalmente para baixo. Perceba agora a força normal. Lembrem-se que a força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, se a superfície de contato S é horizontal, a força normal é vertical. Observe aqui na vertical e para cima. Aqui também, a força normal, perceba que ela sempre aparece quando há um contato entre a superfície do bloco e a superfície de apoio. Perceba aqui que eu também desenhei a normal, na vertical e para cima, porque o bloco ainda está em contato com a superfície S. Perceba que aqui eu não desenhei a força normal, porque o bloco não está mais em contato com a superfície S. Portanto, N tem módulo 0 aqui. As únicas forças são tração e peso. Observe aqui, a força normal sempre na linha que forma um ângulo de 90 graus com a superfície em questão. Aqui, como não há superfície de apoio, o bloco está pendurado. Por exemplo, em equilíbrio, nós temos T1, T2 e a força peso em questão. Vamos agora inserir a força de atrito. Observem agora as situações. O bloco ele possui uma tendência de deslizamento na horizontal e para a direita, ou de fato está deslizando na horizontal e para a direita. A força de atrito que age no bloco se opõe ao arrastamento, neste caso. Observe aqui, admitindo mais uma vez que o bloco está sendo arrastado na horizontal e para a direita, e que agora a superfície S é rugosa, possui um grau de aspereza, existe agora a força de atrito. Perceba que a força de atrito se opõe ao arrastamento ou à tendência do arrastamento. Muito bem. Aqui,
como o movimento se dá, o possível movimento se dá na direção vertical, a força de atrito não aparece, porque não há tendência de deslizamento nem para a direita nem para a esquerda, e muito menos movimento para a direita ou para a esquerda. Aqui também não faz sentido desenhá-la. Observe que aqui também não. Perceba nesta situação que o bloco, admitindo que o bloco esteja subindo o plano inclinado, perceba que a força de atrito se opõe ao movimento de arrasto do bloco em questão. Com isso, a gente consegue gradativamente ir compondo todas as forças da mecânica em uma mesma figura, para que daqui a pouco eu utilize novamente a segunda lei de Newton, a primeira lei de Newton no equacionamento do movimento de tais corpos. Vamos para a última força agora, que é a força elástica. No próximo vídeo eu trago ela para vocês.